E aí, pessoal, tudo bem? Marques aqui, como é que vocês estão? Hoje nós vamos entrar num tema muito especial da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero que você nos ajude a se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o vídeo, curtindo, assim você vai ajudar muito o nosso ministério, tá bom? Também você que tem Instagram, entre no nosso Instagram da Igreja de Concórdia, IAS de Concórdia, nos siga, que você vai ajudar demais o ministério que a gente está fazendo aqui, tá bom? Hoje nós vamos adentrar a nossa série de estudos bíblicos sobre os ensinos de Jesus. E a gente vai ver em uma série de pequenos sermonetes sobre o que Jesus fazia e como ele tratava as pessoas, como Jesus tratava os vários temas da Bíblia que a gente vai ver aqui. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a salvação. Sabe, muitas pessoas acreditam que a salvação pode ser adquirida por obras. Infelizmente, o ser humano e todas as religiões da antiguidade acreditavam assim. Eles acreditavam que você fazendo um sacrifício, você dando moedas, dando dinheiro, doando casas ou bens materiais, a pessoa iria adquirir a salvação para a vida dela ou para um parente mais próximo. Só que a Bíblia defende a ideia que a salvação não é um mérito meu, é um dom divino, é um dom dado por Cristo Jesus a mim e a você. Em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E não obstante, a Bíblia continua no verso 17 dizendo assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia apresenta para a gente o problema da humanidade e, ao mesmo tempo, ela já apresenta a solução, que é Cristo Jesus. No Salmo 51, verso 5, a Bíblia diz assim, o salmista Davi vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a humanidade toda estava fadada ao fracasso quando os nossos primeiros pais, lá no Éden, pecaram. Quando eles comeram do fruto, a humanidade desobedeceu a Deus. E ali, como diz a Bíblia em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, o que a gente merecia era somente a morte e morte eterna. No entanto, a gente teve uma abundância da graça. A gente teve um dos momentos mais especiais da nossa história, foi quando Cristo veio aqui e morreu por nós. A morte de Cristo sacrificial na cruz faz com que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância, como diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20, a respeito do sacrifício de Cristo por nós. Ela diz assim: sobreveio a lei para que avuldasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Olha só que interessante. Aonde havia pecado, aonde havia morte como salário, como o que a gente merecia, Cristo Jesus veio e morreu por nós. A morte de Cristo na cruz traz salvação a mim e a você. A Bíblia vai dizer ainda em João, o clássico texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, essa é a promessa para a gente, a vida eterna em Cristo Jesus. A conta é simples. Em Adão, nós conseguimos a morte eterna. Em Adão, o que vem para a gente é o fracasso, é o salário do pecado, é a morte. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro Adão, eu tenho vida e você tem vida e vida em abundância. É isso que Cristo ensinou a respeito da salvação. A salvação, ela não vem de méritos meus, ela não vem de esforços humanos, pelo contrário, ela vem pelo mérito daquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Para fechar, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O único mérito da salvação está em Cristo Jesus. Se eu devo me orgulhar pela salvação, não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. Que Deus te abençoe.